26 de agosto de 2023, Aquirás, Ceará. Naquela noite, Caiane Bezerra Lima Chaves seria surpreendida por ladrões dentro de casa. O que ela não poderia imaginar é que tudo havia sido orquestrado pelo seu marido, aquele que a encarava em seus minutos finais. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Luciana, que é mãe da Brenda e também mãe da Caiane. A Brenda está ao lado da Luciana e também briga por justiça pela sua irmã, uma história que aconteceu em 2023, no final de agosto de 2023, e que nós fizemos até aqui um quase comentado com a Rosângela Monteiro, se eu não me engano, caso comentado não, uma live com a Rosângela Monteiro, onde uma história que está cada vez mais repetindo, mas nunca é igual, de um marido que resolve tirar a vida da esposa, tudo por dinheiro, tudo por o mais vil metal, mas quem vai me contar tudo e quem vai me falar como estão todas são a mãe, que a mãe... Eu nunca conjugo o verbo no passado, eu digo que uma mãe é uma mãe eterna. Inclusive, uma história muito bonita que eu estava conversando com uma mãe, que chegou o Dia das Mães, ela falou: mas eu me vejo como? Eu era mãe ou eu sou mãe? Porque o filho tinha morrido num crime. Eu até falei: para sempre você será, né? A mãe a gente não vai para conjugar jamais. Como vocês estão? Eu queria saber como vocês estão hoje. O caso já vai fazer quase 2 anos. Estou gravando com vocês em maio. Como vocês estão depois desses quase 2 anos de ter que lidar com algo que eu imagino que vocês nunca pensaram, que é lidar com polícia, com justiça, com morte, com justiça, com tudo? Hoje a gente ainda está na espera que algo seja feito, porque é uma história ainda que não teve ponto final, e até para a gente raciocinar o luto dessa perda, é tudo confuso e fica ainda mais doloroso, porque a gente não pode colocar uma pedra assim nessa história, a gente tem que reviver essa dor todo dia, porque, como é um caso recente, mas que a justiça do Brasil é lenta. Todo dia tem novidades e às vezes as novidades não são tão boas como foi o que aconteceu atualmente, que ele apelou para o Supremo Tribunal, agora em Brasília, para tentar escapar desse júri popular. Uau! Luciano, e você? Como é que você está? Mais um Dia das Mães. Estou conversando com você em maio, num mês tão importante, que eu até falei um pouco agora. Como é para você começar a fazer o aniversário de adeus? Eu ainda não consigo, assim, eu não consigo pensar dessa forma. Para mim, é como se ela fosse a qualquer hora bater na porta e dizer que estava viajando. Eu não consigo aceitar ainda, eu não consigo acreditar. Desculpa se eu chorar, porque Né? assim, eu evito falar, eu não consigo olhar para a foto dela. Isso está entalado aqui, ainda não consigo. Luciana, por favor, você nunca pede desculpas por chorar pela sua filha, nem aqui, nem em lugar nenhum. É mais do que um direito, é quase um dever mesmo seu, porque para você poder viver, você precisa limpar também essa tristeza dentro de você. É só com muito choro mesmo que uma parte deve se partir. Eu não sei que dor é essa que você tem, porque eu não posso nunca dizer, por mais que eu já tenha entrevistado milhares de pessoas, já posso falar milhares, eu não poderia ser arrogante de dizer que eu entendo a sua dor, mas que eu compartilho e que em todo canal com certeza tem um abraço por vocês duas nesse momento. Nós somos 3 pessoas, eventualmente a gente pode se sobrepor um ao outro, tá? Não precisa ser
Se você precisar completar uma ideia, se outra pessoa quiser falar, eu não vou dirigir, a não ser que sejam perguntas específicas, eu vou soltar a pergunta e vocês vão trazendo. Tudo aconteceu no dia 26 de agosto de 2023. Eu queria ir para uma época mais feliz para todos vocês. Eu queria para 2 anos atrás, 2 anos atrás, era aniversário, 3 anos atrás. Quem era a Caiane? Quem era a irmã Caiane? Quem era a filha Caiane? Como que era o dia a dia de vocês? Quem era a Caiane? A Caiane, ela era uma pessoa muito meiga, mas também muito decidida. Ela tinha, é, assim, vamos dizer, muito cuidado com a gente, principalmente porque foi esses anos atrás, que foi época de pandemia. Ela também tinha aquele cuidado no que a gente não saísse. Ela arranjou tratamento psicológico online, porque ela trabalhava e tinha direito a isso. Ela arranjou para a gente. Ela era bancava, era remédio, era alimentação, a moradia, o que ela pudesse fazer de melhor para a gente, ela fazia. Mas também era uma pessoa exigente, ela cobrava, se visse que estava algo errado, ela, ela cobrava sim, porque ela tinha esse lado ético, essa responsabilidade, não só com a gente, mas até com o marido também, que deixava também um pouco, assim, ele era muito crianção, era imaturo, e ela exigia bastante. Às vezes eu sei que ele poderia ficar com raiva, porque ela, como ela tinha que trabalhar nessa época home office, e o trabalho dela puxava muito por ela. Então, enquanto ela trabalhava, ela pedia para ele fazer uma coisa de casa ou outra, mas sempre era reclamando porque ele estava no celular. E ela estava tentando tirar esse vício de celular. Tanto aqui, a gente passava muitas comemorações na casa dela, Semana Santa, o nosso aniversário, mesmo quando a gente ia para lá, que era a pandemia, ela sabia dos riscos, porque eu sou hipertensa. E a gente ficava de máscara, tudo dentro de casa. Todo cuidado. Tanto é que, mesmo ele tendo pego a Covid, que ele pegou 2 vezes a Covid, ela convivendo no mesmo espaço com ele, mas ela não pegou, graças a Deus. E ela tinha todo cuidado com a família, com os sobrinhos. Era uma pessoa assim que se dedicava ao extremo. E lembrando também dessa época da pandemia, que a gente, na época, não via sinais que ele era uma pessoa agressiva, mas começou a fazer uma linha de raciocínio agora, depois que aconteceu tudo. Inclusive, a minha mãe, ela presenciou até uma conversa estranha no carro com ele no caminho de volta para casa. O Leonardo, se vocês falam do Leonardo Ele é muito Nascimento Chaves, que era o marido, eu acho que eu tenho que, esse conjugaremos no passado, era o marido da Caiane Bezerra. Como que era? Você me contou dessa conversa, eu vou entrar na relação deles. Tudo acontece no Ceará, né, em Fortaleza. Vocês não moram em Fortaleza, pelo que eu entendi? Você falou quando a gente ia para lá. Ah, moram mesmo em Fortaleza, tá. A gente morava no mesmo bairro, anteriormente a Aquiraz, né? Que Aquiraz é um município da região metropolitana, Entendi. como se fosse, por exemplo, em São Paulo, o ABC Paulista. Tá, entendi. E como era como sua irmã? Porque você é mais nova que ela. Sua irmã tinha quantos anos quando tudo aconteceu? Ela tinha 35 quando aconteceu tudo, e somando a nossa diferença de idade, é 14 anos, mais ou Você é menos. bem mais nova, que era bem mais novinha. ela é Como mais era nova. ter uma irmã tão mais velha, que, como a sua mãe estava contando, uma pessoa muito bondosa, mas uma pessoa com toda a razão de ser muito correta e muito nas suas exigências. E até uma coisa que você falou, qual o problema de ela pedir alguma coisa para o marido? Casar, a gente casa para dividir, né? Não para suprir nada de ninguém. Como era para você ter a sua irmã? Como era a sua irmã, Caiane? Como a minha mãe, ela trabalhava muito porque ela criou 4 filhas sozinhas, porque também o histórico do meu progenitor, né, também não é um dos melhores, e a gente cresceu nessa coisa de mãe solo. Então, a Caiane, como era mais velha,
ela ajudava muito na criação, na educação e também em sustentar a casa a partir da hora que ela começou a trabalhar, né? Então, ela sempre, por exemplo, quando eu era criança, ela sempre ensinava dever de casa, porque anteriormente a contadora, ela também foi professora, inclusive. Também sempre fazia questão que a gente estudasse, tanto eu quanto as outras irmãs, e o afilhado dela, que no caso é nosso primo, ela sempre colocou na nossa mente que o estudo era o caminho, porque foi assim que ela conquistou as coisas dela, porque a nossa realidade não era fácil. A gente veio assim de um bairro de periferia de Fortaleza. Ela era mais velha? Sim, Então ela Isso. dividia com a Luciana quase, não a função de mãe, mas ajudava para a Luciana até poder trabalhar nessa Isso. formação de vocês. Então ela também foi um alicerce importante para todos vocês. Isso. E como que ela conhece o Leonardo? Quando que eles estavam casados há quanto tempo? eu acho que Uns uns 11 anos, mas de namoro, de relacionamento total, acho que devia já ter uns 15 por aí. Como que foi? Como é que eles se conhecem? Como é que o Leonardo entra na vida da Caiane? Ela era professora de espanhol, como eu disse anteriormente, e ele professor de inglês. Então, os dois se conheceram em um curso de línguas daqui, e ele era o coordenador dela enquanto ela era professora. E como eu falei, né, que botando para a linha de raciocínio de agora, que a gente sabe que ele é o acusado de tudo, porque a gente não pode falar culpado, né, por motivos judiciais. Ele sempre assim teve um pensamento assim meio controverso, porque segundo o que a Caiane falou, que a história deles começou que ela foi meio que a direção desse curso pediu para ela começar a ensinar na unidade que ele trabalhava. E ela de início recusou, porque era muito longe de onde a gente morava, e ele se prontificou a deixar e buscar ela em casa todo dia. Qual é o coordenador de algum trabalho que faz isso? Aí a Mas, gente e eles já, não tinham relação nenhuma. não, só profissionalmente. Qual é o coordenador de trabalho que faz isso? Se prontifica a deixar e buscar, sendo que a gente morava em um bairro assim muito distante do que ele morava na época. Mas você diz isso por quê? Porque pode ser uma paquera. Pode ser um início. Tanto que eles ficaram 15 anos juntos, não é pouco tempo. Mas hoje vocês acham estranho esse fato de ele buscar ela? Como que? Como se ele premeditasse? O que seria isso? Sim, porque na época ele estava em um relacionamento com outra pessoa. tava Inclusive, nu. inclusive Estava estava noivo noivo. com outra pessoa. Mas vocês acham que ele quis conquistar a Caiane além de uma paixão? Não inicialmente além de uma paixão, mas o método assim que ele usou, hoje em dia, se você for perceber, isso é considerado como assédio moral no trabalho. Ah, entendi, tá. Mas daí é profissionalmente. Com certeza, se ele forçar alguma coisa. Mas se entrar numa paquera. É que eu acho que assim, quando eles ficaram 15 anos juntos, é difícil você imaginar que ele tenha premeditado 15 anos depois o que ele ia fazer e tal. Eu entendo que você está me trazendo que a atitude dele já é uma atitude a ser questionada, mas a sua irmã e ele começam a se relacionar, é isso? Isso. Como que foi? Como foi a primeira vez que vocês tiveram com ele? A Luciana, por exemplo, que é a mãe. Como é que foi para a mãe conhecer o Leonardo primeiro? Primeira Bem, vez, assim, assim. eu sempre apoiei a todas. No caso da Caiane, ela sempre me contava tudo, para onde ia, com quem ia. Ela sempre me apresentava os namorados, né? E quando ela conheceu o Léo, que a gente chama ele de Léo, ela tinha tido um relacionamento que não acabou não muito legal, mas ela superou. E quando nós conhecemos ele, assim, para mim não, eu não vi nada demais, porque eu sou meio que romântica demais e assim, eu não achei que tivesse algo.
Eu só fui, assim, perceber alguma coisa assim agora, pensando no que aconteceu no passado, mas no decorrer da vida dela com ele, eu nunca cheguei a pensar dessa forma ou achar que ele seria ou se tornaria isso que ele se tornou hoje. Não é defendendo, mas é porque eu sou muito de ver o lado bom das pessoas. Até as meninas dizem que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, mas é porque eu sempre procuro ver o lado bom das pessoas. E ele, para mim, ele era como um filho. Eu não tenho, assim, ele sempre me tratou bem, ele sempre, eu ia para a casa deles quando eles moravam aqui perto. Ela não tinha tempo de arrumar a casa, então eu ia, ficava lá, fazia uma faxina na casa dela e, e ficava lá, ele vinha me deixar em casa. Agora, eu fui raciocinar agora, depois de um tempo que eles moravam lá, que eles estavam falando em sair de lá para ir para Quirais, é, eu via que certas horas ele ficava com raiva, vinha falando comigo no carro, quando vinha me deixar em casa, que ela tinha um jeito exigente de ser, porque ela queria tudo certinho. Ela era é, muito proativa, não deixava ninguém ficar parado. Ela passava o dia trabalhando, aí ele ficava em casa, deixava a louça na pia para lavar. Quando ela chegava que ia ver, ficava: Leonardo, você não lavou essa louça? O que é que você passou o dia fazendo? Não sei o quê. Aí, vou lavar. Aí ia lá, lavava, aí sentava. Quando ele sentava: o que é que tu tá fazendo aí sentado, Leonardo? Tá vendo com um monte de roupa ali, não sei o quê. Aí, mas a gente não pode sentar. Aí começava a discussão. E às vezes eu pegava e me intrometi e dizer, olha, vamos parar, parar. Eu disse, Caiane, para, sem briga, não precisa brigar. Mas esse tipo de coisa, quando ele veio me deixar em casa um período dessa forma assim, ele vinha reclamando, você viu a sua filha, tem que ter paciência, não sei o quê. Eu disse, tenha paciência. Aí, você viu, ela ganha mais, você sabia que sua filha ganha mais do que eu? Ela ganha mais do que eu. Eu disse, não me interessa o quanto ela ganha, o que eu quero é que vocês fiquem bem. Mas ficar desse jeito eu não vou aguentar. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Eu sou capaz de fazer uma loucura. Eu disse, olha, você não vai fazer nenhuma besteira. Se for para fazer alguma coisa, se separem, mande ela lá para casa de volta, sem problemas. Mas não cometa nenhuma besteira. Aí, não, mãe, eu falo assim porque eu estou só estressado, mas eu não sou de fazer isso, não. Ele falou isso para você quanto tempo antes de ela morrer? Uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos já, então já tinha. O que aconteceu na relação deles? Eu sempre digo que o canal, ele serve, a Caiane pode ajudar a salvar outras Caianes. Então, outras mulheres podem se ver na história dela, podem se enxergar ali e até não terminar como, infelizmente, a Caiane terminou. Então, nada como se espelhar também na história de alguém. Eles se conheceram, ele era coordenador dela, ou seja, ele hierarquicamente era superior a ela, mas pelo que eu entendi aqui, vocês me trazendo, ela dá um giro lá, vai 90 graus e passa ela para cima dele. Ela teve uma evolução profissional melhor do que a dele. O que ele estava fazendo ao ponto de ela falar que você não está fazendo nada, o que custa lavar uma louça? Como que estava essa parte financeira e profissional entre eles? Pronto. Ela foi professora por muitos anos da vida e ela usou o trabalho como professora para bancar a transição de carreira dela para contadora, tanto que ela fez outra faculdade ainda, fez pós-graduação, ainda no período. Ela se formou em 2017 em contabilidade. E aí, com essa transição profissional, ela passou a ganhar mais que ele, porque a gente sabe que professor no Brasil não é valorizado. Sim. E aí, mesmo ele sendo professor, ele era concursado aqui do estado, né? Do professor estadual. E mesmo assim, ela passou a ganhar mais que ele, mesmo não estando em cargo público como ele. E aí, ela fez a graduação e depois foi emendando MBAs, pós. Inclusive, agora ela estava fazendo o mestrado no Uruguai, que ela não conseguiu concluir, né? Por causa Nossa. dele.
Ela já ia concluir no meio do ano de 2024. Ela 4, tá, é. ela já Faltava um estava. ano para ela terminar. E recentemente ele ficava com a história dizendo assim: Olha, tá vendo como eu disse que era a sua filha que ia me sustentar? Eu que dei o golpe do baú, não sei o quê, coisas desse tipo. Mas ele trabalhava? Trabalhava na Secretaria de Educação daqui do Ceará. Saía de casa e ia para o trabalho para casa ou não fazia muita Isso, coisa? isso. E tinha vezes que ele precisava viajar para o interior a trabalho, né? Então ele tinha lá um dia a dia, ele tinha o financeiro dele. Ah, Tinha. eles tentaram ter filhos? Assim, ela nunca teve como a maternidade em primeiro lugar, mas ela estava planejando em 2023, pronto, ela estava planejando tipo, ter filhos só em 2024, 2025. É tanto que quando você vai analisa os planners dela, né, que foram encontrados, tem lá tudo anotadinho de como ela era organizada e tinha até anotação sobre congelamento de óvulos, porque como ela tinha 35 anos, né, já. Então ela tinha muitos planos pela frente. Ela que ia terminar o mestrado, ela pensava em ser mãe, não necessariamente com ele. Como é que estava a relação entre os dois? Eles tentaram se separar alguma vez? Ela reclamava? O que vocês sabem antes e agora depois? Bem, o que eu sei é que ela tentou se separar dele umas duas vezes. Antes, quando moravam aqui próximo, e ele veio até aqui em casa me pedir para conversar com ela, porque ela estava querendo se separar dele, porque não aguentava mais. E aí eu fui, o que foi que aconteceu que ela quer separar você? Aí foi por gastos que ele fazia no cartão, que ninguém sabe que tipo de gastos ele fazia. Ele chegou ele tinha um carro que ficou atrasado, as despesas do carro, por conta que o banco ficava cobrando e ela não sabia. Ele pegava os telefones, porque eles ligavam no fixo, sempre quando ela não estava em casa, mas teve um dia que ela pegou e descobriu, porque foi um dia que ele saiu, o banco ligou. Aí ela me falou sobre isso. E aí eu peguei, falei com ela, converse com ele, veja o que é que pode fazer. Aí então ela voltou atrás, que eu me arrependo amargamente disso, e conversaram e que foi decidido que ela ia ficar com os cartões de crédito dele até ele conseguir colocar em dias todas as contas, que só ia liberar o cartão de pagamento, até o pagamento do trabalho quando ele pagasse as contas. E foi assim foi, ele aceitou a regra e tal, e foi. Isso que época, mais ou menos? Em, Esse da primeira vez, eu acho que foi em 2020, 21 Há por aí. 3 anos, 3 anos antes. E aí ele conseguiu colocar tudo em dia, pagava, só que tinha vezes que ele pedia dinheiro emprestado à mãe dele. E ela não queria. Ela dizia que ele tinha que amadurecer, que ele tinha que assumir as próprias responsabilidades, que ela não queria os pais dele se metendo na vida deles. Porque se ela casou com ele, ele tinha que assumir. Então não tinha que estar pedindo dinheiro à mãe dele, até porque a mãe dele, de uma certa forma, se metia um pouco, e ela não gostava. Inclusive, é, a mãe dele achava que quem sustentava tudo, inclusive a gente, essa casa aqui, eram eles, tipo o Leonardo e os pais, porque a história que o Leonardo contava para os pais é que a Caiane gastava demais, que ela só queria luxar, o do bom e o do melhor, e que ele tinha que manter isso, esse padrão que ela queria, sendo que não Ele era assim. inverteu. Isso, Foi. Eles descobriram onde ele gastava tanto dinheiro? até Até hoje hoje não. não. Teria alguma outra mulher, alguma coisa? Ela tinha alguma desconfiança de que ele tivesse uma relação paralela, alguma coisa? Não tinha, porque, assim, eles só saíam juntos para todos os lugares. Ele nunca deixava ela ir só. E quando ele ia, ele levava ela também. Para Ela, onde ela gostava dele? muito. Ela amava. E ele? Independente agora, não ter, ele chegou a ter algum sentimento? Hoje vocês percebem que algo deve ter acontecido, mas ele realmente gostou da sua filha?
Olha, ele dizia que amava também, né? Mas ultimamente, antes do acontecido, estava achando ele um pouco grosseiro. Ele estava grosseiro nas atitudes. Tanto é que um dia eles vieram para cá, assim, uma noite, e conversando aqui, ela sentada aqui no sofá perto da gente, ele na mesa, no computador. E eu simplesmente fui mostrar um vídeo, que na época, um vídeo engraçado, e ele foi grosseiro comigo. Aí ela pegou e falou assim: Leonardo, não precisa tratar a mamãe desse jeito. Fale direito com ela. Que grosseria é essa? Não, é porque eu estou aqui ocupada, aqui preocupada. Mas aí foi porque eu quis. Aí passou. Eu, não, tudo bem, deixei para lá. Aí uma vez ele veio aqui para montar o móvel, porque sempre quando tinha alguma coisa, ele que fazia montagem de móvel, ajudava a colocar alguma coisa aqui. E ele diz, ó, a tua filha aqui já está perturbando. Ela está aqui perturbando, vou ver aqui o que que ela quer. Assim, ela tinha todo o cuidado, mas era porque ela controlava os remédios dele, ela controlava os horários que ele tinha que ir para médico, ela controlava os horários que ele tinha os compromissos, porque se não fosse isso, ele esquecia, perdia, ele usava como desculpa de ter um TDAH. O remédio de que ele tomava? Ritalina. Era Ah, o era esse o Ritalina. remédio. Era Ritalina e outro, só que o outro eu não sei o Tá. nome, mas eu Não, mas era uma sei. coisa ali de déficit de atenção, TDAH, alguma coisa assim. Ele, e é aquele, é o que a gente vê atualmente, né? Que ele bota tudo culpa no TDAH. Ele esquecia de pagar uma conta e botava a culpa no TDAH. Aí perdia o dinheiro dessa conta e botava a culpa no TDAH dele. E um fato que aconteceu, que até hoje eu lembro assim, que quando ela morava aqui, ela guardava um dinheiro dentro de casa. Ela tinha tipo um cofrinho, uma latinha, que ela colocava esse dinheiro. Um dia ela chegou em casa e tal, foi na época que eu limpava a casa dela, e eu tinha vindo para casa, ela me ligou, mamãe, você viu algum dinheiro daqui? Eu disse, não, não sabia nem que tu tinha dinheiro em casa. Aí ele, não, porque sumiram R$ 600 meu, que eu estava guardando, e eu não sei onde foi que entrou. Eu acho que entrou debaixo do chão, as almas levaram. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas sumiu esse dinheiro. Aí ele, aí ela ficou, porque foi numa época que teve um homem que foi limpar o sofá dela e eu tive que esperar esse homem limpar. Só que esse homem limpou, foi da sala para fora, não passou para o escritório, não passou para os outros cômodos da casa. E eu ficava direto em cima. E ele, não, deve ter, ou tu não sabe onde ele colocou, ou tu gastou e não sabe. Eu sei que esse dinheiro nunca que apareceu, se deu por perdido. E nunca se falou mais nesse dinheiro. Eu percebo que dinheiro é uma palavra importante nessa história toda, né? Até Isso. quase como motivação lá na frente que a gente vai ver. Vamos lá para o dia 26 de agosto de 2023. Aquele dia, qual foi a última vez que vocês conversaram? A última vez que eu conversei com ela foi no dia 9 horas da noite, 9 horas da noite, aliás, encerrou 9 horas da noite. Ela começou, fazia uns dias que ela não me mandava mensagem, e eu até vou falar aqui com a Caiane pelo WhatsApp para saber o que está acontecendo. Nunca mais ela falou comigo. Aí eu falei com ela, começamos a conversar, utilidades mesmo. E o que foi que tinha acontecido, por que que ela não estava falando comigo? Ela disse, não, é porque eu tinha ido ao médico, ela tinha feito uma cirurgia recente do nariz, estava se recuperando, e na segunda-feira desse final de semana, que foi o ocorrido, ela ia retornar ao trabalho. E era no interior aqui do Ceará que ela ia viajar. E estava ajeitando as coisas, arrumando para levar para um apartamento que ela ia receber da empresa, onde ela ficava a semana e só voltava para casa no fim de semana. No entanto, sim, eu estava conversando com ela, perguntando um tipo de suplemento bom, porque eu também frequento academia, e ela dando dicas de quais suplementos usar, qual era o melhor. E conversando assim, falamos de coisas aleatórias.
E quando foi assim, mandei uma mensagem para ela, ela não me respondeu. Eram as 9 horas da noite. Não, eu imaginei, não, ela foi dormir. Aí também não retornei mais. Quando foi, assim, acordei atordoada, meia-noite, eu me levanto de um pulo da cama e fiquei meio que atordoada, tipo, o que foi isso? Não sei, parecia que eu não sabia onde é que eu estava. Isso sozinha. Aí peguei no sono novamente, fui dormir. 4 horas da manhã, a sogra dela me liga, aí pergunta assim, Luciana, você está dormindo? Aí eu quase que dizia o que eu ia estar fazendo 4 horas da manhã, se não fosse dormir. E aí ela, você está sozinha em casa? Eu disse, não, a Brenda está dormindo também. Aí depois deixa eu falar com ela. Aí eu já comecei, o meu coração já começou a acelerar, eu já comecei a imaginar um monte de coisa e passei para a Brenda. Pronto. Aí na ligação, ela falou assim, bem friamente, porque a mãe dele também não era assim uma pessoa, no popular falou que se cheire, né? Bem friamente, ela falou assim: ah, aconteceu uma coisa aqui não muito boa. Entraram na casa para assaltar e mataram a Caiane. Aí eu até perguntei assim: como assim mataram ela? Está em algum hospital? O que aconteceu? Aí falou assim: não, só mataram ela. E aí depois desligou. Aí Mas nisso eu contei: ela estava na casa, não? Não, ela ligou da não. casa dela. Porque quando aconteceu, a primeira coisa que ele fez foi ligar para os pais. Mentira, ele disse Eu- que ligou para um primo Aí foi. dele, porque disse que foi a primeira pessoa que ele lembrou, porque o primo dele tinha tipo uma empresa de reboque, o Aí foi. telefone dele estava no Google, e foi o único que ele lembrou. Aí o primo ligou para os pais, né? E os pais. Ele ligou para a polícia? Quem ligou foi os vizinhos, porque escutaram os gritos e até bateram na casa da rua de trás achando que era lá. Só que não era, era lá na casa dela. Inclusive, antes de acontecer, ele saiu perguntando para todos os vizinhos semanas antes se as câmeras de segurança deles estavam prestando. Também desligou, inclusive, a da casa deles, né? Que era daquelas USB, ele desligou. E aí achou muito estranho, só que a sorte é que um dos vizinhos, assim, que ele não buscou saber, estava com a câmera funcionando, que pegou aquela imagem, né, que ele taguou nas plantas fora de casa. E aí, nesse dia 26, a sua mãe fala com ela, daí ela não responde mais, vão ligar às 4 horas da manhã, No dia, você recebe essa notícia. Para a gente continuar, antes eu queria saber com você, Brenda, e você, qual foi a última vez que você conversou com a sua irmã? Como que ela estava? Assim, eu conversei uma semana antes, porque na época eu ainda fazia faculdade, ela pediu para perguntar na biblioteca de lá se tinha um livro aí que ela precisava ler para que eu pegasse para ela. Aí a gente falou sobre isso e também a gente estava falando sobre lojas de calçados, roupas. Mas nada referente ao casamento dela, Não, ela não nada, falou. não parecia nada estranho. não, pelo contrário, tinha, assim, a única coisa que ela disse que eu perguntei se o Léo não faria alimentação para ela, porque ela estava tendo que comer coisas específicas devido à cirurgia. Aí ela disse, não, se eu depender dele, eu vou ficar com fome. Tá. E aí você recebe a notícia que sua irmã morreu e que você falou, como assim morreu? O que aconteceu? Como que vocês foram passo a passo recebendo a informação de que em princípio teria sido alguém que invadiu a casa para roubar, é isso? Ele. Aí depois, né, que eu recebi a ligação, aí eu fui ligar para os parentes, assim, falar o que tinha acontecido. Tive que ser a mensageira do caos. E aí, quando chega aqui meu tio, minha tia, que moram também em outro município, como também se fosse o ABC Paulista, né, daqui de Fortaleza para cá, para ter uma noção.
E aí, nisso, nessa multidão que começa a chegar na nossa casa, ele também chega. Aí ele chega com um choro assim: ai, mãe, me desculpa, eu não consegui proteger a nossa neguinha, que é como ele chamava, né? Só que nisso, ele começou a mostrar as marcas que estavam nele, não falava sobre ela, o que aconteceu, só mostrava sobre ele, tipo assim: ai, me prenderam aqui, me deram um murro. E só falava sobre ele. Do tórax também. E também mostrava que levou um murro no tórax, só que como ele lutava, ele conseguiu fazer um jeito para ele não sentir. Só que também nessa questão que ele lutava é controvérsia, porque realmente ele lutou Muay Thai, foi até graduado em uma academia que tem aqui perto. Só que no primeiro depoimento dele nas oitivas, ele disse que não se defendeu, não fez nada porque ele não sabia lutar. Ué, mas ele sabia ou não sabia? Ele tinha faixa, aquelas faixas coloridas, essas Ele coisas? tinha graduação no Muay Thai. E o que que ele contava do crime? O que que ele contava além dele? O que que ele contou? A gente estava dormindo, a gente estava no quarto. Como que o crime se deu na hora que ele estava contando sobre o crime? Ele disse que estava aguando as plantas e aí os outros dois envolvidos, né, o menor de idade e o outro que era o Uber, que está preso, abordou ele no portão e já foi entrando, invadindo e trancou ele num quarto que tinha lá atrás da casa nos fundos e só pegou ela no quarto, que começou a pedir senhas de cartão para ela e dizia que ela estava reagindo, sendo que se nem o vizinho, que é assim mais próximo, escutou, como é que ele escutaria que ela estava reagindo? E como é que ele saberia que os bandidos pediram senhas do cartão? E E ele estava distante, ele estava num quarto aqui, ela estava acontecendo no outro lá, com paredes no meio, com quintal que divide, isso aqui. isso. E também no quarto tinha que ela estava, né? Tinha uma porta de vidro que dava para a varanda, como se fosse outra saída da casa. E aí, nisso, ele foi tão ruim que ele afastou a cama de casal deles para bloquear aquela saída. Uau. Daí, só que vocês tinham a informação de que ele também era uma vítima, de que ele tinha sido trancado e ela teria e ela morreu de uma maneira trágica, não foi com tiro, né? E ele ficava dizendo que quando acontecesse essas coisas, que ela não reagisse, não sei o que, sendo que ela era muito assim, sanguínea, ela ia para cima mesmo. E eu acho que se não fosse a questão da fragilidade dela, que ela estava operada, eu acho que ela conseguiria sair, se defender. Ou também porque a gente cogita a participação dele. Era isso que eu ia Porque falar. Você tem uma versão de que ele não estava na cena. Isso é o que ele isso é o conta. que ele conta, Tá. mas a gente, assim, como é que ele sabia que ela não pediu para ela não reagir, se ele estava no outro local? E como é que ele afastou a cama no momento, se ele não estava no local? O próprio menor falou que ele estava participando, ele não agiu, disse que ele não fez, ele estava na hora, mas ele não fez nada. Tipo, ele só afastou os móveis para que facilitasse os outros fazerem. E também, dias depois que passou o acontecido, ele falou assim na cara mais cínica do mundo: ah, tu acredita que pediram a senha do cartão dela, mas esqueceram a carteira? E vocês tinham que lidar com a morte da sua irmã, com uma história de um crime, com uma vítima, que era o marido dela, com uma realidade de enterro, como é que foi? Ele participou do enterro, do velório? Participou, ele que fez tudo, inclusive o velório foi pago pela empresa que ela trabalhava. Só que ele estava nem aí para escolher as coisas. A minha mãe que não foi para o velório, né? Por toda a questão traumática e tudo, Lógico. perguntou assim para ele: ah, como é que era o caixão dela e tudo? Aí ele disse assim: sei não, eu comprei o primeiro assim que eu vi na loja. Mas ele foi pro velório, foi enterrada. Ele passou a madrugada lá no velório, também foi para o enterro.
Inclusive no enterro, a nossa outra irmã, que é a mais nova da Caiane, né, na escadinha, Mas a segunda depois. a segunda depois da Caiane. Ela disse que no enterro, uma mulher que também ela vai ser, essa mulher que abordou ela vai ser importante na história. Uma mulher abordou ela dizendo para não confiar nele porque ele era o culpado, não sei o quê. E a gente achava que era só mais uma pessoa, né, É. que é uma pessoa que concordava com a teoria de que sempre o marido é culpado. E a gente, por confiar muito nele, a gente ficou até com raiva dessas pessoas que diziam que ele era o culpado, porque a gente não acompanhava casos de crime, a gente não tinha essa vivência de dizer que sempre, quando acontece casos assim, é tal pessoa que é o culpado ou não da história. Até porque ele era uma pessoa assim que não deixava nada de violento à mostra. Ele sempre foi um, assim como se fosse um filho para mim, irmão delas. Ele tratava todo mundo bem, todo mundo bem. Nunca deixou assim. Era um casal exemplar na frente dos outros. Nunca teve boletim de ocorrência da KN contra ele, nem ele nada contra. Tá. E aí, como que ele estava com a polícia nesse momento? Pronto, a polícia foi assim, a polícia daqui de Aquiraz, a Polícia Civil de Aquiraz, a gente tem que agradecer muito a eles, porque eles fizeram assim um trabalho incrível que desde o momento que aconteceu tudo, eles já desconfiam do marido, porque eles têm experiência, né? Têm outras vivências. E aí a polícia não deixou ele sair de perto deles nem um segundo, acolhendo ele como se fosse a vítima. Porque o que é que acontece? Eles estavam com passagem marcada para viajar para a Europa e essas passagens davam para mudar a data. E o medo da polícia é que ele fugisse. Então a estratégia que a polícia adotou foi trazer ele para perto como se fosse a vítima. Acolheu Sem, ele para, na verdade, ter ele. Isso. é, Enquanto ia levantando todas as informações que já deviam estar levantando. Vocês, no meio disso, estão vivendo o luto e com o Leonardo ainda como parte da família de vocês. inclusive, oh, desculpa. Não, pode falar. A gente não se envolveu de início na questão de polícia, de pegar os outros envolvidos, né? Que até então, os primeiros envolvidos que foram presos, porque ele era o que estava cuidando de tudo, ele não deixava a gente participar dessa parte. Aí, de início, a gente não se envolveu, a gente via as notícias que o menor e o B foram presos, mas também a gente não ia se envolvendo. E ele não queria que nós nos envolvêssemos tanto que, quando eu pedia, as pessoas falavam: você tem que acompanhar, você tem que ir com ele na delegacia, se informar. Aí eu disse assim: mas ele não deixa, eu já pedi, eu já conversei com ele para levar, porque eu queria ver a cara dos marginais, queria que eles olhassem para mim e dissessem o porquê fizeram isso. E ele: não, mãe, você não tem, é um local que não é apropriado para você, você vai passar mal. Eu já estou resolvendo tudo, o delegado está resolvendo tudo, a investigadora está atrás dos suspeitos. A única coisa que a gente sabe é que tem um tal de Lourim, que ele chamava, que está solto, Que no caso o Lourinho era ele, né? e que né, não precisa você se envolver. Inclusive, fale com a Fabiana, que é a minha irmã, para ela parar de perturbar, porque já está enchendo o saco. Ela fica querendo ir comigo, ela fica querendo se meter, e a Raquel também, que é a nossa prima, que Mora no Rio de é Janeiro. sargento da Marinha, que mora no Rio também, ficava cobrando dele que ele fosse atrás e tal. Ela disse para eu deixar de falar com as duas. Aí eu disse: não, eu não posso deixar de falar com a minha irmã nem com a minha prima por conta disso, não. Não existe, isso não existe. Aí ele ele ficava para um lado e para o outro. Não, eu tenho que ir no IML ver se já saiu O o atestado atestado de de óbito. óbito, só que a polícia em si estava pedindo para o IML prender o máximo possível esse atestado. Tanto que Por quê? O que o atestado traria? traria para ele a facilidade de ele conseguir retirar os bens para poder fugir. Tanto é que um dia ele me perguntou assim, no dia que ele foi trazer as roupas dela para cá, as coisas dela,
que ele falou assim comigo: Mãe, eu acho que eu vou viajar. Aí eu disse, mas você vai para onde? Eu estou pensando ainda se eu vou para Portugal, se eu vou para os Estados Unidos. Aí eu disse, mas você vai ficar lá, vai morar lá? Ele disse, não, ainda não sei. Foi o que ele me disse. Foi até no dia que eu ficava assim, eu não estava acreditando que ele pudesse ser o culpado, mas ao mesmo tempo eu estava tentando puxar coisa, assim, dentro de mim, estava fazendo ele falar alguma coisa para ver se saía, para eu poder entender. Então foi nesse dia que eu perguntei não, comentei. É, você lembra que ela falava muito que tinha dado o golpe do baú em você? Que aí ele só olhou para mim e fez assim. Pois é. E outra, é, depois do enterro, a gente passou uns dias na casa da minha tia, né, irmã da minha mãe. E aí ele foi buscar a gente lá junto com a advogada que cuida de bens, né, Bens patrimoniais. que é até amigo, ela era amiga do casal, né? E aí a gente conversando no carro aí falou, né, que ele e minha mãe eram os únicos herdeiros. Sim. E aí ele falou uma coisa bem estranha, que era assim: Seu pai. ah, então não é um jogo de xadrez, é um jogo de resta um. Uau. Mas ela tem pai. Bem, Tem, ele é herdeiro. infelizmente, porque Porque ele não. são. Não, tudo bem, aqui é só para explicar que ele era meeiro dela, é isso? Ele já teria Isso, metade de tudo dela e a outra metade que sobrou seriam os herdeiros diretos, que são o cônjuge, o esposo, o marido, a mãe, o pai ou os filhos, né? Então ele teria isso. esses três herdeiros aqui. E ele já estava organizando tudo. A sua filha tinha seguro de vida, alguma coisa assim? Tinha, infelizmente, essa foi a principal motivação. Pelo menos é o que sai na mídia e o que a Sim. gente tem que acreditar, porque a gente realmente acha que ele não ia fazer o que fez por um seguro de vida com um valor tão baixo de R$ 70.000 e ainda para dividir entre ele e minha mãe. Porque ela tinha colocado como dependente só eu e E o ele, marido. sim. Do E seguro, sim. Do seguro você pode fazer isso. Mas o seguro era de R$ 70.000? era. Só que esse seguro, ele vacilou, porque nem a gente, nem eles receberam, porque tá com a empresa dela. Não, e fora que foi um assassinato, né? É. Provavelmente vai ser julgado assim, aí você perde. E aí, quando que tem o ponto de virada? Que o Leonardo para de ser vítima, viúvo, uma pessoa da família e passa a ser apontado pela polícia como o principal suspeito da morte da sua irmã, da sua filha. Pronto, depois que aconteceu tudo, a minha mãe vivia chamando ele para dormir aqui, porque ele podia desenvolver uma depressão, porque estava muito sozinho. E aí ele sempre se negava, mas um dia ele veio deixar outras coisas dela aqui e decidiu vir dormir. E nesse dia, eu fazia faculdade à noite, e nesse dia eu lembro que eu estava até tentando assistir aula, porque foi um semestre que eu tive que trancar, porque com tudo que aconteceu, eu me sentia perseguida, vigiada, eu achava que algum deles estava solto, ia fazer algum mal comigo. Eu pedi para sair da faculdade mais cedo. E aí, nesse que eu pedi de sair mais cedo, eu descobri, né, que ele ia vir dormir aqui. Aí ele pediu uma pizza, só que ele estava muito estranho, ele estava olhando direto pela janela, sendo que a visão da nossa janela não dá para a portaria, que era por onde essa pizza ia chegar. Ele estava assim muito estranho o comportamento, como se estivesse vigiando quem estava olhando ou não. E aí ele pede essa pizza, a gente janta, né? Ele comeu a pizza quase toda porque a gente sem apetite com tudo que aconteceu. E aí ele insiste para a gente tomar um Buscopan líquido, que até na época esse Buscopan foi para análise e viu que era só um remédio. Só que Buscopan dá muito sono. Por que ele queria Ah, tá. esse remédio? E aí, nisso, lembra da mulher que eu falei que abordou minha irmã no enterro? E para que ele queria que vocês tomassem esse remédio? Ele falou para quê?
ficou dizendo, ele ficou dizendo para não sentir dor no estômago, algo do tipo, Mas assim. vocês estavam com dor? Não, é porque a gente disse que não estava com vontade de comer a pizza, porque embrulhava o estômago por conta de tudo que está acontecendo, a gente Mas não é estava o sem fome. Buscopan que você toma. Buscopan não é. Buscopan é outra coisa. Você vai tomar alguma coisa para tirar enjoo, né? Você. Então tá, só para entender por onde que ele estava caminhando para ter esse remédio. E ele foi verificado e não tinha nada no remédio. De fato, Não, era só aquele remédio, mas ele dá sono porque ele não. queria mais é que vocês dormissem, é isso? Pois é, a gente acha. Só que aí, lembra da moça que eu falei que abordou minha irmã no enterro? Exatamente, eu ia perguntar isso. Aí começa a chegar mensagens dela no meu Instagram, sendo que eu nem seguia ela nem nada, e começa a chegar mensagens do tipo: ai, o terceiro suspeito tá perto de ser preso. Eu preciso falar com vocês, eu Porque preciso. aqueles dois já tinham sido presos, o menor de É, idade e o Uber. Vocês, os dois já estavam presos. isso, E o que que a polícia falava para vocês? Nada, porque quem estava falando com a polícia era ele. isso. Exatamente. A Vocês gente estavam não mais afastados. Isso. A gente não tinha conhecimento de nada, só que, mesmo a gente conhecimento de nada, o meu tio, irmão da minha mãe, que também foi muito ativo na causa e está até hoje, sempre perguntava para um conhecido dele ou outro que era da área para saber como é que estavam as coisas, porque ele logo de início não confiou no Leonardo. A polícia não chamou vocês para tomar depoimento? Não, inicialmente não. Aí pronto, essa mulher começou a mandar mensagens para mim no Instagram, falando que o terceiro suspeito estava perto de ser preso, que precisava falar com a minha mãe. E eu, muito assustada e confiando ainda nele, eu peguei meu celular e dei para ele responder. Aí ele respondia coisas do tipo para essa mulher assim: ah, se o terceiro suspeito foi preso, como é o nome dele? Ele E não ficava. tinha foto, vocês não sabiam quem era essa mulher. Não. Assim, Até então, né? eu lembro de eu ter visto essa mulher abordando a minha irmã, mas eu não cheguei perto para conversar nem nada, e também é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Abordando a sua irmã no velório A Tayane. tá. Não, a irmã que abordou tá viva, eu quero dizer, não é que ela abordou. Você nunca tinha visto essa mulher na vida. Não, Sua irmã nunca tinha falado dela. não. Aí ela foi abordar a minha irmã na época, dizendo que era uma amiga de infância dela, e a minha irmã falou assim: não, eu conheço todas as amigas dela e eu não conheço você. Ela meio que tentou falar isso pra gente, né? Pra Quem é tentar. essa mulher? Pronto. Aí essa mulher mandou mensagens do tipo dizendo que precisava falar com a minha mãe, que o terceiro suspeito estava perto de ser preso. E aí, nisso, ele ficou logo assustado e ligou para a investigadora de Aquiraz, contando sobre essas mensagens. Aí a investigadora disse assim: não, pois traga print dessa mensagem que a gente vai abrir BO contra essa mulher. Só que no momento que ele sai daqui de casa, ele vai preso e a gente não sabia que ele foi preso aqui na avenida. Ah, Porque a polícia estava indo para sua casa. Isso já estava em caminho. a polícia estava de campana dentro do meu condomínio. Ela Daí entrou como se fosse ele visita. liga, fala assim, olha aqui, daí ela fala, vem aqui. Aham, A na polícia delegacia. cria, nessa hora cria uma isca. É Isso, porque, assim, Ele criou a própria isca, na verdade. foi. eles ainda não tinham o mandado em mãos para poder prendê-lo. Eles já sabiam que ele era o culpado, mas esse mandado ainda não tinha chegado. Só que eles estavam de campana. Não é assim, tinha policiais apaisando aqui dentro do condomínio e tinha policiais no carro fora do condomínio, na esquina, esperando para quando ele saísse. Sendo que ele ficava olhando pela janela, como eles estavam apaisanos, ele não sabia. E Aí ele estava quando esperando sirenes chegarem, helicópteros. isso, Mal sabia ele que a polícia já estava ali, bem. isso, Tá. quando receberam esse mandato, que foi exatamente nesse horário que a investigadora mandou ele ir fazer esse BO. Aí ele pegou, vestiu uma blusa e disse: mãe, eu vou lá fazer esse BO. Aí eu disse: mas você vai aonde com esse cara solto, um perigo desse? Aí a mãe dele liga dizendo para não deixar ele sair. Aí eu disse: não, não posso fazer nada. Ele já foi. Ele pegou a chave do carro dele e foi embora.
Aí ele disse, não era para você ter deixado ele sair, não sei o quê. Aí foi quando ele chegou aqui, no sinal, a polícia pega ele. Só que a gente não sabia que ele tinha sido preso, porque estava demorando demais. E aí a gente decidiu ligar para o celular que ele estava usando, né? Aí a gente só escuta uma voz muito bruta dizendo que ele estava preso. Aí a gente fica sem entender nada. E o desfecho da história de quem era essa mulher do meu Instagram. Essa mulher era uma policial militar que tinha um amigo na civil que estava dentro do caso. E ela arriscou o cargo dela para tentar ajudar a gente, porque teoricamente ela não podia estar fazendo o que ela estava fazendo. Entendi. E eles já estavam de olho no Leonardo. Isso. É, Leonardo vai preso, vocês ligam, eles ouvem que ele foi preso. O que acontece? Vocês a falam o gente, quê? a gente fica sem entender Eu nada. fiquei sem ação, eu quase caio aqui para trás, quase tenho um desmaio, porque, assim, como é que pode? Preso? Por quê? Ainda não, a ficha não caía. Porque só falou assim bem rápido que foi preso, a gente tentava ligar de novo, nenhuma explicação. Aí a gente, com medo, né, chamou uma polícia militar aqui para tentar prestar queixa de desaparecimento. Só que quando a gente vai dar o nome do Leonardo lá, Já está aparece, lá. não, aparece Apareceu. um homônimo com vários processos de assassinato. Aí foi esses processos realmente não são deles, mas foi com esse homônimo que a nossa ficha caiu. E aí a advogada, a Fernanda, a nossa advogada, ainda não estava no caso. Aí a advogada que era de bens patrimoniais, que conseguiu entrar em contato com a delegacia e com a gente, falando que realmente ele foi preso, que o culpado era esse, já preparando a gente para as notícias que ia sair no dia seguinte, porque nas notícias começaram a sair imagens que a gente nem sabia que existia, que era o do portão da casa e o dele no estacionamento falando com os bandidos. A gente realmente não sabia que existiam essas imagens. E assim foi um baque pra gente. Quanto É, tempo entre a morte da sua irmã e ele ser preso? eu lembro que foi Foi dia 6. véspera de feriado de 7 de setembro. Foi Então dia faz 6. ao Foi menos 15 rápido, uma semana. Só dias. 10 dias, vai. Vamos fechar 10 dias, que é 26 até o dia 7. Ele foi preso, vocês começam a receber todas as informações pela mídia. Vocês tentam ir à delegacia falar com ele? Vocês tentam Sim, falar com a mãe dele? sim, nessa loucura de que ele foi preso, a gente se deu conta de que o atestado de óbito ainda estava no IML. Então a gente foi eu e a minha sogra na casa dos pais tentar pegar alguns pertences que eram da Caiane. E aí nisso que a mãe dele me falou, né? Aquela questão que eu falei inicialmente, que era ela que luxava, que eles que tinham que pagar por tudo. E ela não falava que ele era o culpado, ela falava assim: ah, se ele for o culpado, ele vai ter que pagar. Ela nunca admitiu que ele estava errado e também nunca pediu desculpas pra gente. Ele confessa? Não, ainda Até não. hoje ele se diz vítima. Ele fala que ele não tem nada. E confrontado, não sei se vocês sabem, eu perguntaria isso para o delegado, talvez, não sei, vocês hoje têm uma advogada, isso, junto no caso, que é super importante, um assistente de acusação. Eu falo isso sempre, repito, é muito, muito, muito importante, porque é a forma de vocês se manterem vivas dentro do processo e conseguirem saber as coisas e batalhar ainda mais por justiça. Ele não confessa, mas ele é confrontado com aquelas imagens, porque você tem a imagem do portão de ele lavando, que ele não é rendido, né? Eles entram, não é isso? Isso. Eles entram com ele. E tem a imagem de ele conversando com os dois, o Uber e o Uber, que eu digo o motorista de aplicativo, e o menor de idade, que tem um menor de idade, que ele tem essas imagens do supermercado, não é? Isso. Vocês sabem o que ele falou sobre essas imagens? Ele disse que é porque o carro dele estava com problema, é tanto que ele levanta o capô lá, né, nas conversas, e disse que eles dois estavam ajudando ele, porque o carro estava com problema. E por E, que a, que... e? e aí, quando entram na casa, né, ele fala que os caras perseguiram ele.
Ele, na verdade, quando ele encontra com eles no supermercado, o carro quebra, os dois vêm ajudar e percebe que ele é muito rico e vai atrás dele para roubar ele e matar a mulher dele, é isso? É o que ele diz, é o que ele diz, né? E vocês tentaram falar com ele? Não, a gente nunca tentou falar com ele porque, sei lá, parece que a gente no fundo já sabia que ele era o culpado. Nem ele tentou falar com a gente na choradeira dizendo que era inocente. Ele não tentou nem essa aproximação e se diz inocente ainda. E também a gente não quer conversa com ele. Fica Assim, aqui o convite para a defesa do Leonardo, se quiser falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Que foi? Pronto, aí tá outro acontecimento que aconteceu mês passado. O advogado de defesa dele, ele foi vítima de um latrocínio aqui e morreu. Morreu? Morreu. bacana, cachaça. Ele foi vítima de um latrocínio. Dizem que é por conta de clientes dele, né? Porque ele era um advogado criminalista. E aí mataram. Aí a gente não sabe como é que vai ficar a questão da defesa dele. É, o juiz vai colocar algum defensor público se ele não tiver algum advogado colocado por ele. Já foram feitas as audiências de instrução? Sim, de instrução já foram feitas. Vocês Só que estiveram com ele cara a cara? não estivemos Online. com ele, foi online. E aí teve a de instrução, aí passou um tempo, ele apelou para o júri estadual, né, daqui do Ceará, para tentar responder em liberdade ou não, e a júri popular, e foi negado. E agora ele apelou novamente para Brasília, só que essa audiência de Brasília ainda não aconteceu. Ele já foi pronunciado? Já, Ele foi pronunciado pelo quê? Feminicídio? sim, feminicídio e também Várias qualificadoras. várias Imagino, qualificadoras. tem. Motivo torpe, aliciação de menor, também fraude processual por causa da questão do seguro de vida e também que ele fez um seguro para roubo de casa um mês antes do que aconteceu. Uau, tá. Então já estava. Ele estava com dívidas? Nós não sabemos porque a Caiane controlava as contas e a única dívida que tinham era de lojas, de pagar a Ah, aquele prestação. pagamento de 10 vezes, 9 vezes, todo mundo faz. Isso. Não era dívida de jogo, nada. Não, de Não, jogo nós não sabemos. Se ele tinha, não foi falado nada para gente. Se existe alguma coisa, o que eu acho que deveriam ter investigado as contas dele para saber para onde ia tanto dinheiro que ele pedia. Só que isso não aconteceu. Não sei por quê que não fizeram. Enfim, tá uma incógnita ainda. inclusive, em falar em contas, uma coisa que a gente denuncia é que da Secretaria aqui de Educação do Ceará algum pronunciamento, porque no portal da transparência ele ainda está recebendo salário, mesmo estando preso e sem prestar nenhum serviço. É, mas acho que aí é só depois de ser julgado. Acho que só É. isso só pode ser depois de julgado. Mas assim, o que os familiares estão em cima para saber disso é porque, mesmo sem ser julgado, que fosse pelo menos bloqueada, fosse sendo guardada em algum lugar, não fosse liberado para ele. No entanto, ele está recebendo ainda. Ah, eu vou te falar, você tem casos assim, da Mônica El Curi, o marido dela ficou recebendo o seguro dela e ele matou ela. É uma questão, e nesse caso é o salário dele, não é a É, pensão dela. Você tem exatamente. casos muito, é uma questão, aí é uma questão muito, não sei nem te ajudar nesse ponto. Agora, o inventário da sua filha está parado, porque ele tem que ser julgado. Exatamente. E eu não sei como vai ser, porque esse apartamento que nós moramos é no nome dela. Eu morei aqui desde o início, vai fazer uns 20 e poucos anos que a gente está aqui já. E as pessoas já estão quitando seus apartamentos, já estão passando para o nome. E eu estou parada, não posso fazer nada, porque eu não sei se vai ser meu, se vai ser dele. Esse apartamento foi comprado depois de eles casarem?
Antes, foi Muito antes, antes. muito antes. Antes? Ah, tá. Então isso é herança dela. É dela por ela. Então é no teu inventário. Olha, eu me metendo nessa parte, é que eu já entrevistei tanto sobre isso. Pelo que eu entendo, se ele foi comprado por ela antes, é dela, ele não compartilha. Compartilha como herdeiro. Mas se Exatamente. ele for julgado e condenado, ele pode ficar indigno e ele perde a herança. Como meeiro é dele. Não existe meeiro indigno. Tudo que for metade dele é dele. Ele não compartilha da herança. Doutora Solange Beretta, se eu estiver errado, escreve aqui no comentário e eu fixo. Mas vocês realmente têm que esperar e é o transitado julgado. Exatamente. Aí essa é a Entender nossa essa preocupação, parte. porque é uma demora que a gente não sabe nem dizer assim, pronto, vai acontecer em 2 anos. Não, não tem prazo, é no tempo deles. Tá. O recurso, ele está tentando, você falou que ele está tentando, você sabe me explicar o que ele está tentando de não ir a tribunal de júri, alegando o quê? Eu não sei ao certo o que ele está alegando, né? Mas ele não confessa, na cabeça dele, ele ainda é inocente. E aí ele está tentando, mas assim, ele foi pronunciado, o júri tem que sair. Ele Sim, está pedindo liberdade, Ele está fazendo de tudo para está fazendo o jogo. está protelando vamos dizer assim, ser condenado e ir para outro presídio, porque o presídio em que ele está, de uma certa forma, ele está com regalias, mesmo sendo um presídio. o presídio que ele está é uma mãe, assim, para ele. Até trabalho ele já está fazendo lá. Ah, ele já está. Bom, aí também é uma questão da Justiça. jurídica, da justiça, nesse caso. Vocês estão nesse ponto agora no aguardo do julgamento. Depois do julgamento tem recurso, tem isso, tem aquilo. Mas vocês estão. É uma questão. Eu acho que tem um tempo aí que você. Eu acho que a advogada de vocês deve estar falando sobre isso com Sim, muito tato, porque é difícil falar do tempo, porque um dia para mim é diferente de um dia para vocês. O dia isso, parece que então. vai mais. O teu dia deve ser mais longo, principalmente quando você precisa de respostas, de julgamento, de tudo isso. O menor de idade já foi. O que aconteceu já com o menor de idade? Ele já foi. Não tem julgamento, né? Tem um É, júri, mas. ele tá no abrigo, ele pegou a pena máxima do abrigo, né? Que é até ele completar 18 anos. Ano que Só, vem. só que depois que ele completar 18 anos, a gente não sabe qual vai ser o destino Tem No dele. quantos caso, anos? a pena dele é 3 anos, ano que vem ele já está em liberdade. Ele tinha 15 anos. Isso. É aquela coisa do Brasil que eu falo o tempo inteiro, da responsabilidade criminal. Enquanto a gente continuar fazendo de adolescente dodói, que tadinho, ele não sabe o que faz, um homem que entra na casa da sua mãe, mata a sua irmã como matou, a sua filha como ele fez, como ele agiu, ele vai sair ali com a ficha limpa. E você não pode nem saber quem é, você não pode nem falar o nome dele. Você nunca É. vai saber que foi ele. Vocês sabem, a dinâmica do crime eu não queria entrar com vocês porque é muito delicada. Eu acho muito triste para uma mãe e para minha mãe entrarem. Até porque teria que ver a versão de um, a versão de outro. Vocês têm vontade de falar sobre isso? Assim, tipo, a dinâmica do crime, eu só sei falar o que foi falado pra gente, porque a gente buscou não ver fotos de como Então, foi. acho que então nem vou entrar sobre isso com vocês. Tá? A casa onde tudo aconteceu está ali, está como? A gente alugou por enquanto, porque as despesas da casa estavam Lógico. ficando altas para a gente, né? Porque é uma casa grande, onde ela fez questão de fazer piscina, é, é, tem vários benefícios a casa. Então, se ficasse parada lá, IPTU, tudo isso estava vindo para a gente. E eu não trabalho, eu não tenho, assim, faz muito tempo que eu estou sem trabalhar. E eu estava tendo que bancar as Mas a despesas. família dele não vai bancar também, porque essa casa era meio a meio ali. A casa está no nome dela. A casa tá no nome dela, mas por mais que eles sejam meeiros, meio que eu acho que pelo menos a família tem essa consciência de não ir atrás dos bens, porque pelo menos até agora ninguém veio Tá. atrás. Então vocês até preferem que não tenha esse ponto, tá? Exato.
E Ah, é muito triste vocês terem que aguardar isso tudo. Quando, o que, que faltou, Brenda, você falar para sua irmã? Se você pudesse encontrar sua irmã agora, o que, que você falaria para ela? Eu diria que tudo o que a gente está fazendo assim não foi em vão, que a justiça vai ser feita para ela poder descansar em paz e que o investimento dela em ter cuidado da gente está dando certo, está dando retorno também, não foi algo em vão. Tudo que ela viveu até aqui, tudo que ela batalhou, não foi à toa. E você, Luciana, se você pudesse encontrar com a sua filha agora, o que, que você faria, o que, que você diria? eu ia perguntar onde foi, qual foi o motivo, assim, o que foi que ela chegou a presenciar, o que foi que ocasionou isso? Por que, se tinha alguma coisa, por que que ela não contou pra gente? Porque é uma coisa inexplicável, não tem assim uma resposta. E é uma coisa que eu quero uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo para a própria advogada, que eu quero olhar nos olhos dele e que ele me diga o que foi que ela fez para você fazer isso. Aonde foi que acabou o amor que você dizia ter por ela? Porque independente de tudo, nenhuma mulher, ninguém, nenhum ser humano merece o que ele fez com ela. Nesse caso, ele precisaria confessar, e confessar seria ele assumir toda a Exatamente. monstruosidade, né? Eu sei que ele é covarde, ele é muito covarde para assumir o que ele faz. Se ele quisesse falar com vocês, vocês falariam com ele? Sim, sim. Falaria, mas sem deixando o lado sentimental de lado, indo mais para o racional, tentando entender o que motivou tudo. A motivação ela é sempre muito dura, porque ela é sempre, por mais que você explique, é inexistente. Nada vai justificar e nada nunca vai explicar a morte de alguém, se você tem portas de saídas muito mais interessantes, porque por mais que ele, não estou dizendo nem só sobre ele, sobre qualquer feminicida, a cadeia é a cadeia. Tem feminicidas que dormem em paz, mas é sempre melhor você poder ter a possibilidade de andar pela rua, né? Então, Inclusive, aqui no Ceará, um pouco depois do caso da Caiane, teve um caso de outra mulher que foi assassinada pelo marido, a Cristiane Lameu. Foi até muito famoso aqui e Porque foi assassinado na frente do filho. eu É, vi esse caso. Acho que a gente fez também. e aí a gente também ficou assim muito se perguntando por que o dela já foi julgado e o nosso não. Recursos atrás de recursos, quando você troca o advogado trocou, provavelmente já trocou, ele pede tempo para poder analisar todo o processo. Você tem, ele é confesso, o assassino? da Cristiane. É, Fica mais Não, fácil. ele agora está alegando insanidade mental. Não, cada um vai para seus caminhos. Ah, minha mãe. Olha, a gente está acompanhando o caso de vocês. Assim que vocês souberem qualquer novidade, vocês, por favor, nos falem. Lembrando que o canal está aberto também para ouvir o lado da defesa, promotoria, delegado, todo mundo. É só mandar para a equipe betoribeiro.gmail.com, até mesmo para a gente poder entender o porquê, qual o motivo do tempo. Mas para vocês saberem, um homicídio, a média de 2 anos e pouco para ir a júri popular. Para vocês terem uma ideia, o Henri Borel foi de 2021 e até agora não foi. A júri talvez seja o caso mais impactante do começo do século, do século não, dos anos 2020. E ele ainda não foi. E não tem data. A gente vai ter, já está chegando no segundo semestre de 2025 e nada acontece. Então é uma questão muito triste que é uma calma que eu não sei como vocês conseguem ter e se conseguem ter. Mas é um tempo necessário de espera, infelizmente. Assim, calma, não vou dizer, porque assim, eu já tinha ansiedade, tanto é que é um problema que ela tinha muito cuidado comigo, por eu ser hipertensa, e quando eu peguei dengue, eu fiquei com essa sequela,
E ela tinha muito cuidado comigo. Ela ficava no hospital comigo, ela faltava trabalho para ficar direto comigo. E depois disso, ela ficou com essa preocupação. Tanto é que essa semana, depois de tudo que aconteceu, eu estou acumulando tudo isso e estou sentindo coisas que da ansiedade que eu acho que eu estou. Sim, é estômago que eu não consigo comer, tudo. Ontem fiz uma bateria de exames para constatar que está tudo bem. Sim. Mas é uma coisa assim que, por mais que eu tenha feito esses exames, e toda vez que eu tenho que reviver esse caso, toda vez que eu estou aqui, eu olho para a foto dela, porque aqui em casa tudo tem coisa dela, é o cheiro, eu fico tentando lembrar a voz, eu fico triste porque tem áudios do celular que eu perdi por conta que levaram o celular dela e eu perdi os áudios, porque sai o WhatsApp, sai tudo. E eu só fiquei com apenas um áudio que eu procurei gravar de um celular para o outro, com a voz dela, para eu ficar toda a vida ouvindo. Oh, Mas meu Deus. não é fácil. E Não. eu só consegui falar agora, depois de quase 2 anos. E ainda estou desse jeito. Mas ainda não tenho como ir para a imprensa. Tanto é que quando acontece de algum evento, alguma entrevista, eu peço para a Brenda ir, porque eu não tenho condição. Entendo, mas o mais importante agora, Luciana, é você ver que você e a Brenda são avós da sua filha, da Caiane. Então, você não quer esquecer da voz dela, mas a voz que a gente vai conhecer é a de vocês. E quando a família da vítima para de falar, a vítima para de ser ouvida. Então, que vocês continuem falando, que vocês continuem trazendo, que a memória da Caiane continue sempre sendo colocada por vocês à frente. Isso é super importante para que as pessoas percebam a importância desse júri acontecer e para que outras Caianes consigam sair vivas dessa história. É exatamente por isso que a gente participa de eventos em prol dessa causa. Inclusive, participamos de um projeto de que o que não nos disseram da Andressa, que é aqui do Ceará. Participamos com fotos, inclusive nós temos fotos que nós fizemos para exatamente mostrar às outras vítimas, mulheres, que, que têm que lutar por uma causa, que têm que ir até o fim, até descobrir, ou até que os culpados paguem pelos seus atos. Não que eu não, assim, eu não tenho raiva dele, é uma coisa que eu não tenho raiva dele. Eu, eu sinto saudade dele, do Léo que eu conheci do início, daquele Léo que me tratava como mãe. Eu sinto saudade, mas eu não tenho raiva dele. O que eu quero é que ele diga por que chegou a esse ponto. Por que que ele não deixou ela em paz? Por que que ele não deixou ela ir embora antes de fazer uma loucura dessa? É isso que Sim. eu quero entender. Mas é uma Mas resposta tão difícil de ser dada, então, mas o mais importante é que o julgamento aconteça. Fica aqui, quando vocês souberem de alguma coisa nova, por favor, nos avisem, a gente volta a se falar. Queria dar um abraço a vocês pessoalmente, mas é impossível não dar. O Zoom ainda não permite isso, mas a gente com certeza um dia consegue. Brenda, Luciana, mais alguma coisa que vocês queiram falar? A gente agradece o canal pela disponibilidade de mostrar o caso bem no início e também dar voz agora, e também dar voz a outros casos que com certeza foram solucionados por causa de vocês, porque a mídia foi essencial para ter essa visibilidade que teve. Eu sou formada em comunicação social e ver isso dá orgulho da minha profissão, da nossa profissão, né, do que ela faz. Muito, muito obrigado, Brenda. Obrigado. Um abraço para vocês e amanhã é outro dia e com certeza vai chegar o dia que vai ser o último dessa caminhada para uma nova começar. Um abraço, um beijo para vocês e um beijo para a Caiane, que ela deve estar feliz de ver vocês duas brigando por ela.
Um beijo. Nós que agradecemos. Muito obrigada por tudo, viu?